Votorantim, mais uma vez nós aqui no Debate dos Fatos, sexta-feira passada, feriado, né? Sexta-feira Santa, nós optamos, obviamente, em não apresentar o debate dos fatos, por entender que é um dia, né, muito especial e que é um dia de reflexão, e não fizemos o debate dos fatos. E no sábado a TV Votorantim fez uma programação especial, onde passou por aqui durante todo o dia lideranças religiosas, pessoas das mais diversas denominações religiosas, para junto com a gente fazer um debate, fazer uma reflexão sobre a ressurreição de Cristo e sobre a Páscoa, né? E quero agradecer a todos vocês, foi assim uma audiência muito grande, isso a gente mede pelas ligações. Nós tivemos aproximadamente aí entre 250 e 300 ligações, que para nós é bastante, que temos uma linha telefônica, né, que é a 3247-1010, então por aí deu para a gente medir a nossa audiência. Então quero agradecer a você que acompanhou essa programação especial. Hoje, sexta-feira 13, para aqueles que são mais assim supersticiosos, né, pode achar que é um dia diferente, mas é só uma superstição, é um dia como outro qualquer, né? Foi um dia de trabalho, foi um dia normal. A sexta-feira 13, ela para algumas pessoas que gostam de brincar, né, fala que é um dia para não sair de casa. Mas é tudo brincadeira e não muda em absolutamente nada. Claro que é bom não abusar, né? O fato de ser sexta-feira 13 é bom não dar sopa para o azar, que daí a sexta-feira passa como outra qualquer. Bom, hoje nós vamos fazer aqui, cumprir aí uma promessa que nós fizemos a você, que é o nosso convidado, né? Na primeira semana que estava agendado a presença dele, ele teve uma indisposição, passou um pouquinho mal, foi para o médico, foi para a Unimed por volta da meio-dia, saiu de lá, era quase 7 horas da noite, que era justamente o dia que nós estávamos agendados para que ele estivesse aqui. E como na semana passada foi a Sexta-feira Santa, e nós não tivemos o programa, ele também, obviamente, não veio, né? Lógico. Eu estou falando do Silvano, você que é votorantinense, principalmente ali da região do Jardim Clarice, né? O Silvano é conhecido na cidade toda, mas eu falo ali na região do Jardim Clarice, da Gisele Constantino, porque é ali que concentra o comércio do Silvano, da família do Silvano, os filhos, os irmãos, estão todos concentrados ali, tá? Então daqui a pouquinho a gente vai estar apresentando o Silvano, ele vai estar dando boa noite para vocês, mas antes do Silvano, eu queria dar uma boa noite para a Luciana Lopes, saber como é que foi a sua semana, como é que foi o seu feriado da outra semana, né? Boa noite, Wellington, boa noite ao nosso convidado Silvano e a todos vocês, telespectadores aqui da TV Votorantim, que mais uma vez nos prestigiam com a sua audiência. As 2 últimas semanas foram, como eu sempre digo, graças a Deus, tranquilas, produtivas, né? A gente sempre batalha, é uma luta diária, né? Nunca tudo é tão perfeito, mas a gente sempre quer se aperfeiçoar e sempre buscando atingir os nossos objetivos e procurando também mais desafios, senão a vida não tem graça, né, Wellington? É verdade, Luciana. Eu agora mudei a minha fala, eu digo assim, a gente mata um leão por dia e foge de pelo menos 2. Né? Por aí mesmo. E eu gostaria de convidar também aos nossos telespectadores que também nos assistem pela internet através do www.tvvotorantim.com.br, que também participem desse programa como convidados. Vocês podem também debater os fatos que nós vamos comentar aqui hoje. Lembrando que esse programa é exibido ao vivo às sextas-feiras à noite. Então, se você está nos assistindo na sexta-feira, hoje o programa é ao vivo. Se você estiver nos assistindo no domingo, você está assistindo a nossa reprise. Mas não deixe de participar, ligue 3247-1010
ou também entre em contato conosco pelo MSN. O e-mail do MSN é esse que está aí na tela, contato@tvvotorantim.com.br. Eu recepcionarei as suas mensagens, as suas opiniões, e ainda você vai concorrer a vários prêmios nesta noite dos nossos parceiros que sempre estão aqui dispostos a oferecer aí brindes para a gente poder sortear aqui. Então, nós vamos sortear hoje uma pizza da Simone Pizzas, nossa sempre parceira do Debate dos Fatos, que inclusive na sua caixa de pizza traz lá o logo da TV Votorantim, que é para nunca vocês esquecerem de nos assistir aqui no Canal 10, né? Você concorre ainda a uma dúzia de sorvetes naturais. Se você está vendo aí um exemplo do sorvete que você vai poder concorrer, esse é de sabor abacaxi. Lembrando que a Natuais tem sabores muito diferentes e muito gostosos também. Você concorre a um DVD histórico da cidade de Votorantim, com filmes e fotos da década de 1920. E também a uma costela assada da Isa Refeições e Lanches. Você está vendo aí uma fotografia. O Carlos André tem uma outra fotografia também que está no pendrive, Carlos André. Caprichou, hein? Que E você então que ligar e participar concorre a todos esses prêmios. Lembrando que pelo MSN eu vou recepcionar a sua mensagem, mas nem sempre eu consigo dialogar pelo MSN. Então, você deixando sua mensagem aqui, ela já estará registrada. Ligando e deixando o seu telefone, você também vai concorrer a esses brindes. Agora, também aproveitando aqui que o Wellington me passou a palavra, agradecer à imprensa da região, sempre solícita a nos auxiliar aqui com este programa. Eu sempre faço assim um parênteses e ressalto a Rádio Jovem Pan e a Rádio Cruzeiro FM, que ambas as emissoras possuem profissionais que consideram muito esse programa. O Fábio Andrade e o Carlos Cepa estão sempre dispostos a auxiliar. Eles nos enviam os áudios das entrevistas com pessoas daqui da cidade, com o prefeito, que concede entrevista todas as semanas nessas emissoras. E eles dois estão sempre dispostos a nos auxiliar. E eu também pego matérias, faço pesquisa nas outras mídias que também disponibilizam seus materiais, principalmente pela internet, que é a Rádio Band, a Rádio Vanguarda AM, a Rádio Cacique AM, a Folha de Votorantim. Nós temos lá o Marcos Ferreira, que disponibiliza em PDF para nós, o Matheus também sempre nos auxiliando, e o Valdinei. O Jornal Cruzeiro do Sul, o Jornal Ipanema, o Diário de Sorocaba, o Jornal Bom Dia, a TV Tem, a TV Sorocaba e a TV Record Paulista. Wellington, vamos agora, então, iniciar os debates desta noite? Vamos lá, mas vamos dar um oi para o Silvano. Silvano, né? Isso mesmo. Bom, como a gente já tinha anunciado, falado, eu principalmente, né? Hoje nós estamos cumprindo com você o nosso prometido, que era o Silvano estar aqui com a gente. É a segunda vez que ele participa do Debate dos Fatos e para nós é uma alegria, é uma satisfação, até porque se trata de uma pessoa da cidade de Votorantim, muito respeitada, muito querida, né? Eu costumo dizer que tem algumas pessoas aqui na cidade de Votorantim que, se não falam bem dela, mal também não falam. E uma dessas pessoas é o Silvano. Mas eu digo isso porque se fala muito mais bem do que mal, né? E é uma pessoa simples, né? Eu sempre tive essa impressão dele. É uma pessoa como a gente, né? Como eu, como você. E isso faz a diferença, né? Porque quando uma pessoa ela tem uma ascensão, ela sai através do seu trabalho de uma categoria vamos dizer, de pobre para classe média e continua sendo igual ao que ela era. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que observar nas pessoas. E o Silvano é justamente assim, né? É justamente assim. Quem o conhece diz que ele sempre foi essa pessoa simples, essa pessoa humilde, e é isso que nos faz prestar um pouco mais de atenção no Silvano. Silvano, boa noite. Muito obrigado de você ter aceito aí o nosso convite. Espero que você esteja melhor de saúde, né?
que na primeira vez que era para você estar aqui, você teve uma indisposição, mas parece-me que, graças a Deus, agora você está em ordem, né? Então, uma boa noite para você, dá uma boa noite para os nossos telespectadores. Boa noite para todo o povo do Votorantim, né? Que a gente se feliz de estar convidado pela Luciano, o Érico. Então, esse aí de nosso país, sem imprensa, né? Sem imprensa, né? Mesmo assim, tu não respeita, né? O cara fala a imprensa, fez aquilo, coisa errada, na hora de julgar ele faz, não falou, não fez aquilo. Então, e a imprensa é um órgão muito importante, eu sempre se respeito. Se eu não posso ajudar, mas não critico. É um órgão muito respeitado, tem que ser muito respeitado, porque um caminho aí tem para provar uma coisa errada dos políticos, lá para cima. A imprensa é um órgão muito importante. Então é isso que a gente fica feliz, às vezes, de participar, assim. Eu não sou um político assim, profissional, mas eu gosto da política, gosto de participar da política, estar junto, né? Eu gosto um pouco de sinceridade, eu gosto de transparência, né? Não falo bem, algum até fala assim, mas o cara é o prefeito, não fala bem, mas... O prefeito tem que falar bem, tem que ser do bem, né? Para saber o que a cidade precisa, não precisa ser engenheiro, se você vê nos olhos o que a cidade precisa, e ser honesto, né? Para mim o que importa isso aí. Eu também, eu sou uma pessoa assim, falar bem, falar mal, o importante é eu ser de bem, você estar de bem com o povo, ser transparente, não ter o que... Isso é o que os outros criticar você, falar. Isso é importante da vida dele. Perfeito. Você nasceu em Votorantim? Não, né? Não, nasci em Paraibuna. Paraibuna? Estado de São Paulo. Opa, tá há quantos anos aqui em Votorantim? Vim para a região Tapetininga, e depois vim um ano para a região Tapetininga. Daí eu casei lá em Tapetininga, Gramadinho, fala, né? Gramadinho? Bairro do Gramadinho? Tem o Gramadão. Gramadão é depois. É depois, indo para Capão Bonito. Gramadinho é antes. É antes. E fiquei lá, casei lá, e vim embora para Sorocaba. Fiquei 3 anos e meio em Sorocaba e em Votorantim eu estou desde 79. Desde 79. Quando eu vim lá, eu vim para Metalúrgico primeiro. Você foi metalúrgico antes. Fiquei 5 anos metalúrgico. E você já foi vereador aqui na cidade, né, Silvano? Eu fui por 2 mandatos. 2 mandatos? E que anos foram? Foi na época de 88 do Zé Padeiro, né? 88? Acho que é, mais ou menos. E depois que o professor Rinaldo também, fui também. Foi perdido uso, mas voto bastante voto. A última que perdi faz 8 anos, não participei mais, vereador, perdi quase 900 votos, né? 900 votos. Perdi pro Labrego. O Labrego? O Labrego? Na última urna no Novo Mundo. Verdade. Ganhei dele no mundo inteiro. Daí estava comemorando até que estava eleito, né? Daí na última urna perdi para ele. E no total você teve 900 votos? Quase o meu fosse cavalinho 900 votos. O Labrego teve 900 quebrado aí para perdi lá no mundo para ele, que é o reduto dele. Que é o reduto dele. Até hoje é, né? Até hoje, é verdade. E as 2 vezes que o senhor foi vereador, o senhor foi da oposição ou da situação? Eu fui da oposição. Fui do Zé Padeiro, depois fui do professor Rinaldo. Então o senhor já foi oposição do Rinaldo? Eu fui a situação, posição não. Ah, situação. Eu sou uma pessoa, eu sei fazer posição ferrenha. Eu gosto de trabalhar. Mas o partido era outro, ou era o mesmo partido? Não, eu fui no PFL. O senhor fui foi no PTB, depois eu passei pro PSDB. E esse partido, quando o senhor era vereador, ele era da base aliada ou ele não era da base aliada? Não, ele era da situação. Da base aliada. Nos 2 casos? Os 2, né? Ah, tá bom. Perfeito. Maravilha. E aí, Wellington? Vamos lá, vamos iniciar? prosseguir, assim o Silvano nos ajuda a discutir um pouco as matérias aqui. Aliás, a primeira aqui, eu estou muito curioso em saber a opinião dele. Certo. Vamos lá? Então, foi noticiado ontem pelo jornal Cruzeiro do Sul o flagrante de uma carona dada pela assessoria do vereador Bruno Martins de Almeida, do PSDB, com o carro oficial para um votorantinense que fazia fisioterapia na cidade de Sorocaba. A carona foi dada com consentimento do vereador, que afirma desconhecer se existe irregularidade no ato. E ainda diz que é a primeira vez que ele deu carona para esse paciente e que também é seu amigo. Ressaltando ainda que o veículo da Câmara estava na cidade de Sorocaba para um trabalho de rotina do legislador e por isso foi possível oferecer a carona. Ontem, durante o programa Votorantim Verdade, aqui da TV Votorantim, né, o vereador disse que não se arrepende do ato e pretende pagar o valor que possa ser pedido como ressarcimento à Câmara.
A reportagem do Cruzeiro do Sul ouviu os 3 membros da mesa diretora e as respostas não foram unânimes. Uma outra reportagem publicada hoje diz que na próxima segunda-feira o assunto será debatido na Câmara. Vamos assistir à reportagem realizada pela equipe da TV Votorantim sobre esse assunto. Uma reportagem do jornal Cruzeiro do Sul desta quinta-feira mostrou e seguiu o carro oficial da Câmara de Vereadores de placa 005 que mostra o assessor do vereador tucano Bruno Martins dando carona a um homem chamado Dimas e uma mulher que o acompanhava. Segundo o vereador, o assessor estava voltando de Sorocaba, onde teve uma reunião com o assessor do presidente da Câmara Sorocabana, José Francisco Martinez, para tirar dúvidas sobre algumas obras em Votorantim. O homem que recebeu a carona do assessor trata-se de um amigo do vereador Bruno e que tinha pedido carona quando encontrou o PSDBista em seu carro particular. Olha, eu não recebi nenhum manifesto ainda da mesa diretora, né? Como nós fomos surpreendidos agora pela matéria do jornal de hoje, né? Eu já tinha recebido antes de ontem uma ligação do Cruzeiro perguntando o que aconteceu. Na realidade, eu fui visitar o centro de fisioterapia, né? Me deparei com um amigo meu lá de anos, que foi atropelado, não podia dobrar o joelho, estava fazendo fisioterapia lá. E ele pediu para mim trazer ele. Como ele tinha que ficar 40 minutos ainda, eu não pude ficar esperando ele. Daí eu falei para o meu assessor, Tiago, já que você está em Sorocaba, que ele tinha resolvido o serviço para a gente em Sorocaba, na volta você pega e dá uma carona para ele. Para lá, pega ele, que acho que vai dar o tempo dos 40 minutos. E a gente vai aguardar, eu não sei o que vai acontecer, só que particularmente a gente está embasado, tem advogado também, né? Para a gente rebater tudo aquilo que se fizer, né? Como diz, às vezes querem achar pelo em ovo, né? Para mim, eu acho que é isso, né? O vereador diz que a lei que especifica a utilidade legal dos automóveis oficiais não proíbe dar carona. Mesmo assim, ele diz que carona com um carro da Casa de Leis nunca mais. Não diz na lei uma simples carona. Não pode dar? Poxa vida, não vou dar mais. Se deu o problema, eu jamais vou dar de novo, né, a carona. Mas ele não podia ser deslocado de ônibus, a família não tem condução. E outra, era um momento ali, em vez de deslocar uma ambulância de Votorantim para pegar ele, que não iam pegar ele, porque ele, como é convênio, né? Então a gente fez esse favor para ele. Se todo mundo fazer isso, pode virar palhaçada. Todo mundo fazer só para dar carona, só para virar táxi. Daí é melhor chamar a ambulância mesmo, né? Para doença tem as ambulâncias, né? Então eu sou contra. Assim, no caso, não teria como ele contratar um táxi ou pegar um ônibus, que eu também tô com meu braço quebrado, ó. E tô pegando ônibus, entendeu? Vou pegar o ônibus ali agora. Então poderia muito bem até a câmera ali e falar, não, quero uma carona aí para eu ir embora, porque eu tô com meu braço quebrado. E eu duvido que nessa Câmara nenhum vereador, nenhum motorista de vereador tenha dado carona para alguém. Não digo todos, mas garanto que um ou outro já deve ter dado carona, com certeza. Outras pessoas entrarem no carro, com certeza. Esse é o vereador Bruno, dando carona para quem estava aí com a perna quebrada, quem foi acidentado, né? Mas a pergunta é, o carro da Câmara Municipal, ela serve para essa função? A gente ouviu aí algumas pessoas, 3 pessoas na verdade, depois que a Maiara saiu da Câmara Municipal, foi até a avenida e conversou com 3 pessoas. E as 3 pessoas, elas foram categoricamente contra a atitude do vereador de dar a carona para a pessoa que ele deu. Mesmo sendo essa pessoa necessitando, né, precisando desse transporte. Silvano, você foi vereador por 2 vezes, né? Tinha carro na sua época de vereador? Cada vereador tinha um carro? Não, na minha época não tinha. Era um carro para todos os vereadores. Era um carro para todos os vereadores? Tinha 2 carros para a Câmara em geral. Ah, é? Então não tinha esse problema. Então você nem que você quisesse, você conseguia dar carona para alguém? O carro é mais presidente lá, a parte da Câmara. Então quando tinha sair, eu usava o meu carro meu. Eu nunca usei carro assim para andar para a cidade. Dar carona para alguém, levar alguém para o hospital, levar alguém para o médico. O carro da Câmara você nunca usou? Não tem. As carros de carro. E hoje em dia mudou muito, né? O vereador tem 2 assessores, tem carro, então facilita muito, né? Muito.
Essa facilidade, Silvano, o que você achou disso que aconteceu? Qual a sua avaliação como cidadão, como político mesmo, a atitude do Bruno de dar essa carona para essa pessoa, que a gente percebe que a pessoa precisava, né? Agora, eu costumo dizer assim, tem uma coisa que é legal, tem uma coisa que é moral, né? Mas não é o que eu penso, é o que você pensa. Na sua opinião, a atitude do Bruno foi correta ou não? Do lado, humano, foi correta, mas do outro lado está usando um carro que ainda isso é a realidade. Que todo mundo tem direito, né? Nós pagamos impostos, tudo é direito de todos igual. Mas no outro lado humano eu acho até interessante. A gente, passando na rua, a gente está no carro da gente, a pessoa está andando assim, machucado, a gente percebe que não está bom, e dá carona assim, né? Agora, pelo lado humano você acha que está certo, tá mas certo. pelo lado administrativo não tá errado, porque não consta isso na lei da Câmara Municipal. Tá, porque todo vereador fazer isso, usar o carro, levar para o médio, para São Paulo, e o que eu vejo esse é um carro pequeno. Eu vejo assim, a gente não tem que falar nada, provar nada, mas é coisa pequena que a gente percebe. Das coisas que acontecem na Câmara Municipal, você quer dizer, isso é cafezinho pequeno. Eu acho meio pequeno, porque eu não tenho, já vi ex-vereador em comércio, aquela coisa de carro da prefeitura, há um tempo atrás, eu vejo, mas eu não quero denunciar ninguém, eu acho que a consciência de cada um, cada vereador. Usar o carro para fazer compra. Fazer compra, para vender as coisas no mercado. Então, daí sim, aí vai a consciência de cada pessoa. Eu não faço isso não. Se for um vereador, eu procuro sair para a coisa certa. Vai ter sei lá, São Paulo, lá na Câmara, é diferente, tem documento. É complicado, porque ainda mais agora, política, você é vigiado, né? Saiu na rua, tem gente filmando você. Daí é o que deu. E quem vai justificar o Bruno tem que justificar, né? Tem que dizer os motivos, né? Agora, não vai ser difícil para ele justificar, até porque as imagens do Jornal Cruzeiro do Sul mostra claramente uma pessoa com muleta, com a perna quebrada, entrando no carro com dificuldade. Então, como você falou, pelo lado humano, né, não vai ser nada difícil ele justificar. Até mesmo eu tenho percebido que até a oposição aqui na nossa cidade, que é a oposição do partido do Bruno, né, eu estou falando do PT, né, aqui nós temos duas correntes aí, que é o PSDB e o PT. O Bruno é do PSDB, né? Mesmo o PT, eu não estou percebendo, não estou sentindo, não sei se a Luciana viu algum depoimento, alguém falando inclusive em relação ao Bruno. Os membros da mesa, né? O Weber defendeu o Bruno, né? Que não é PT, né? Eu não li a matéria, mas diz que o próprio Marcão também foi bem tranquilo na hora de... Ele disse que isso não é uma atividade regular e que na próxima segunda-feira, estando em reunião com todos os membros da mesa, daí sim eles vão conversar sobre o assunto e analisar. E ontem o Bruno ligou aqui na hora do programa do Babu, né, e entrou ao vivo, e estava muito tranquilo, falou exatamente sem nenhum receio, sem nenhum medo, e uma frase dele que eu achei assim corajosa e interessante, que se ele precisasse fazer esse gesto, ele faria novamente, ele não se arrepende do fato de ele não se arrepende, mas agora, sabendo que não pode, ele não fará mais. Sim. É isso que ele disse. Foi né? Que ele não também. Sabia, por isso que ele fez. Aí o Wellington, nesse assunto todo, ontem, durante o programa Votorante em Verdade, foi levantada a questão de como funciona o transporte para as pessoas que precisam de transporte especial para um caso como este. Aí ficou claro que essa pessoa ela estava sendo atendida por convênio em Sorocaba, convênio particular. Sendo assim, a prefeitura não tem condições de transportá-la, uma vez que mal consegue transportar as pessoas da rede pública. E ainda sobre este assunto, chegou um e-mail para mim, não relacionado ao Bruno, à carona do Bruno, mas ao transporte de pessoas com pouca mobilidade. Uma senhora chamada Juliana Ferreira, ela que é mãe de uma criança de 5 anos,
ela disse que o filho dela depende de um transporte especial para fazer fisioterapia. E que esse transporte é complicado na cidade, pois só existe um carro adaptado com um elevador. Então, muitas vezes eles são transportados em peruas e ela não sabe se ela segura a cadeira do menino dentro da perua ou se ela se segura para não cair. E também tem aquela questão de que se tem consulta marcada para determinado horário, 3 horas antes vão buscar na casa e só retorna 2 horas depois porque tem outras pessoas para serem atendidas. Eu entrei em contato com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Votorantim para confirmar esses dados e para que eles também me passassem aí qual é a quantidade de veículos adaptados na cidade de Votorantim. De acordo com a Secretaria de Saúde, existe uma ambulância adaptada para transporte de cadeirantes, além de outros veículos para atender conforme a demanda. Ao todo, são 47 pacientes cadastrados que recebem esse tipo de transportes. Há um micro-ônibus e uma van para atender aos 25 cadeirantes por parte da Secretaria da Educação. Os que são transportados para unidades escolares e entidades como a PAI, Creche Maria Claro, Integrar, entre outras. E eles destacaram também que existem 30 ônibus adaptados para o transporte, no transporte municipal urbano. Inclusive hoje, alguns outros ônibus foram entregues já com essa adaptação, né? Então é só para ontem, como foi comentado aqui na emissora a relação aí a questão do transporte, né? Então a gente está deixando aqui ainda essa mãe que deixou a mensagem, ela disse que em Sorocaba ela fez uma comparação. Lá o transporte é adaptado, né? Inclusive quando esses pacientes eles estão indo passear, eles têm acesso a esse transporte, não só para tratamento médico, né? Então é uma referência que foi utilizada aí. Então, de qualquer forma, está esclarecido aí o porquê que esse rapaz também não pôde utilizar, porque é particular a questão dele. E aí? Perfeito. Não, eu achei curioso, os números que a assessoria de imprensa te passou é mais otimista do que a gente podia imaginar. Eu, pelo menos, não imaginei que tivesse essa quantidade de carros adaptados. Não, só tem um carro adaptado. Mas você tem 30 ônibus. Ônibus urbano. Os ônibus da São João, né, que fazem os ônibus de linha, né? E você tem uma van para 25 cadeirantes também. Daí na Secretaria da Educação eles têm um micro-ônibus e uma van que leva as crianças para a PAI, para Maria Claro, né, Integrar, enfim. Mas na Secretaria da Saúde é só uma mesmo. Certo? Silvano, essa quantidade de transporte adaptado para a cidade, você acha que é o adequado? Você acha que é pouco? Qual a sua opinião sobre isso? Oi, esse problema sim, eu tenho na família, tenho um sobrinho, ele já está com 22 anos hoje já, né? Só quem tem na família que vê a dificuldade. Porque você tem um sobrinho portador de necessidades? Já está com 22 anos, 23 anos já. Ele vê que é difícil. Então eu acho que esse é um lado, tem que dar, sei lá, assistência mesmo especial. Porque são tudo especial, né? O ônibus não dá certo. Tem que ser um veículo, você pega e vai direto. Ele também na volta, não pode ficar esperando 1 hora, 2 horas. Ele pega a perua, mais gente, vai para outra região, tem que esperar voltar junto. E ele tem dificuldade na cadeira. Então eu acho que isso aí tem que ter mais condução. E você não tem que esperar. Deu hora, tem que levar e trazer, né? É um carro especial, né? Se for para pôr mais carro especial, eu vejo sair no jornal esse dia, São João, pôr mais carro especial, ônibus, mas as pessoas normais vai passear, cadeirante, assim, mas para os doentes vai mesmo, não dá para ir. Não dá o lugar que vai, dá o outro lado, do contrário, né? Então, de lá, se ele for de onde descer lá, tem que transportar do outro lado, não tem que transporte. Então tem que ser condução especial para isso. Eu acho que tem pouco, uma condução para isso é pouco. Pouco, na sua opinião. Eu admirei ter 43 pessoas.
47 pacientes Eu até nem sei se meu atendidos. sobrinho depende disso aí também lá, isso eu nem sei o caso dele, mas também ele não anda sozinho, ele é uma pessoa especial. Que precisa de acompanhante, né? Precisa. A Prefeitura também ressaltou que atualmente a frota municipal de ônibus urbano, que faz as linhas, né, urbanas, é de 35 veículos e 30 já estão adaptados e até o fim do ano todos os ônibus de todos os que atendem todos os bairros já estarão adaptados também. Entendi. Mas não é o caso, né? Que esse caso é uma criança realmente com deficiência que precisa de cuidados especiais e que muito provavelmente não pode ser transportada em um ônibus urbano até pelo cuidado especial que ela requer. Perfeito. Certo? Deixa eu entrar na questão política com o Silvano, que você vai falar da Câmara Municipal, né? Eu não poderia então falar o número 3, que tem a ver com Vamos isso? Vamos lá. Carlos André, vamos pular para 3, depois a gente volta para 2. O ex-prefeito Erinaldo Alves, do PSDB, esteve na semana passada na Rádio Jovem Pan, onde concedeu entrevista e afirmou que ainda não é pré-candidato, embora seu nome esteja entre os cogitados. Na entrevista, ele ressaltou que a sua filha, a vereadora Fabiola Alves, deixou claro na última reunião do partido que quer se manter na Câmara, portanto, não será candidata a prefeita. Na entrevista, ele ainda comentou que já existem alianças políticas, mas não há nada relacionado à aliança com o Democratas, que até esse momento, pelo menos, né? E depois, na entrevista que o Pivetta concedeu à Rádio Jovem Pan na segunda-feira, foi comentado também as entrevistas da semana passada com os pré-candidatos e ficou no ar a dúvida. O Silvano, ele é pré-candidato. Ele é pré-candidato a qual cargo, né? E agora o Silvano está aqui e o Vai Wellington... poder nos dizer. Bom, mas antes de entrar no seu nome como pré ou não pré, eu particularmente achei muito curioso, né, essa postura do professor Erinaldo em não assumir que é um pré-candidato, né? Porque eu até brinquei com ele, falei, a cidade toda sabe que o senhor é um pré-candidato, pelo jeito só o senhor não sabe, né? É uma estratégia, Silvano, não que você vá responder por ele, né? Obviamente você não vai responder por ele. Mas o que leva a gente ter praticamente a certeza que ele é o pré-candidato e não ter essa fala dele, não ter ele assumindo que é pré-candidato? É uma coisa do PSDB, será? Porque, aliás, Sorocaba não definiu até agora quem é o seu candidato lá, né? Você tem ideia? Você pode nos ajudar a entender isso? Como é que funciona isso? Eu acho que pré-candidato, o Mutantivo tem Fernanda, tem eu, o senhor Rinaldo deve ser pré-candidato também. Ele fala que não. Falou aqui e falou na Rádio Jovem Pan. O prefeito, ele é pré-candidato, mas ele é prefeito, não é pré-candidato também, vai na eleição. Então cada um fala do jeito que se, mas eu vejo assim, o PSDB é um partido forte lá de São Paulo. Não, o partido vai ter um candidato. Eu acredito em si. Dentro do PSDB teria outro nome, claro que não é seu partido, você também não vai responder por eles, mas teria outro nome que não o professor Erinaldo? E por que ele não assume que é pré-candidato? Lá no PSDB, eu não participo da reunião também lá, né? A gente, como eu falei uns tempos atrás, então a gente, sim, mas não tem nada fechado, ou eu sou pré-candidato, quem vai fechar mesmo, quem vai ser em junho, né? Em junho. Tá. Então, cada um tem uma postura de falar, né? Mas o PSDB é um partido forte, Sorocaba, até hoje não definiu o candidato, né? Você acha que ele não é pré-candidato? Eu sou suspeito de falar, né? Eu já acho que ele é pré-candidato, né? Então, a gente de expressar, mas não é política do ponto de frente, mas... nós também achamos. Silvano, tira uma outra dúvida minha, né? Você participou do processo eleitoral na última eleição, né? Teve uma votação expressiva, né? Foi bem votado. Isso não te qualifica para você sair candidato a prefeito novamente? Porque, assim, pelo que eu percebo, né? Os partidos que dominam aí a liderança, né? Eles buscam um apoio do Silvano, né?
e querem até oferecer para o Silvano a vice, né? O vice-prefeito, né? O Silvano, pelo desempenho que teve, pela pessoa que é, precisa ser vice? Quantos votos o Silvano teve nas últimas eleições? Quase 10 mil votos. Faltou um pouquinho para 10 mil votos. Quase 10 mil votos. Mas é só uma curiosidade, não só minha, mas também de quem está em casa. O Silvano precisa ser vice? Será que o Silvano não tem condições e desejo de ser que encabeçar o seu próprio partido? Por que ficar puxando o Silvano para ser vice? De olho nesses 10 mil votos que ele teve? Qual a sua opinião sobre isso e se isso te deixa confortável também quererem que você seja vice? A gente é sempre procurado, a gente respeita a pessoa. Quem que já te procurou? Vamos ver. Vamos ver agora, hein? Já conversei com o prefeito Piveta, conversei com o Fernando, uns tempos atrás, conversei também, conversei com o professor Rinaldo. Então, eu sou... Os três já te procuraram? Eu trocando de ideia. E a gente, eu tenho um partido, PTB... E na procura dos três, a proposta foi ser vice? Qual foi a proposta? Do prefeito eu não propôs vice, não. Não propôs vice? Não, ele pediu para dar um apoio. Entendi. Então, eu tenho um partido PTB, no estado de São Paulo hoje, seria... Tem o PSDB, o PT e o PMDB. O meu PTB deve ser o quarto, né? Quarto partido. Mais ou menos. Então tem o deputado Tom Machado, um cara líder. Campos Machado, né? Tem um cara assim, ele prega lealdade. Então a gente vê. Agora, a gente, cada circunstância política muda. Eu hoje sou pré-candidato. Mas se a gente vê assim, o Piveta para chegar não consigo juntar com a sola, tem que juntar, né? Teve que juntar com a sola. Então ele só perdeu duas, ele perdeu duas, juntou, então a gente vai analisando. A gente vê assim, não pode falar assim que a prefeitura não está bem administrada. Cada um administra do jeito que você quer, e quem mais igual ao povo, né? Então a gente tem uma visão diferente, acho que dá para juntar e mudar. Mas não sei, não tem nada definido. Eu sou um cara assim. Você não se importa de ser isso, então? Eu sou um cara assim, se der certo não der, eu saio sozinho. Eu não tenho muito se ficar preocupado também. Eu tenho a minha opinião, minhas ideias. Mas então, entre sair sozinho e serviço, o que está pesando mais para você hoje? Não, a gente está analisando aí. Você está que nem ele nada, você fala tudo. A gente se. Sabe, eu PT nunca fui. Porque você nunca teve afinidade com o PT. Fui vereador com o Piveta junto, que é prefeito hoje. Você respeita a pessoa, mas não tem afinidade com o partido. Eu nunca votei no PT, quando não fico criticando a Dilma. Então, porque dentro de criticar muito, eu não fui vereador com o Piveta, ele era ferreiro na posição. Eu sei que ele era, eu falei para ele, ele brincou comigo, deu risada. Então, hoje ele vê que está do outro lado da... Esses dias nós mostramos uma foto sua aqui, lá no estádio com o Piveta. Eu estava lá, na abertura, ele estava jogando o Miramonte e chegou. E o Miramonte estava no chão ali, fazendo alguma coisa. Engraxando sapato? Engraxando sapato, sei lá o que ele estava, amarrando sapato. Então eu relaciono bem os caras aí, pode dizer, eu não fico criticando o prefeito, uma coisa que eu critico ele, que eu falei, sabe que eu não sou contra ele mesmo, só a concessão do SAI, isso é a realidade. Então quando você fala que com o PT você não tem afinidade, não existe nenhuma possibilidade então de você vir dar o seu apoio, o serviço, ou ter secretarias numa proposta do prefeito Piveta? É bem difícil, porque a gente já combateu a concessão do SAI, foi no tema, né? Fomos brigando até o final. E então, hoje, eu torço que ele faça um bom governo. Eu pode fazer obra, ele até falou, não fazer o bairro, eu pode fazer tudo. Não vou criticar você. Uma coisa que eu critico você, sabe que é, né, primeiro? Então, é difícil, não é que eu sou contra o PT, é um partido, a gente tem uma ideologia diferente, eu acho que prega uma coisa, uma hora foge um pouquinho, se quer lá o trabalhador, não hora prejudica o trabalhador, eu sou sincero a falar. Né? Então, até tem um assunto que você vai falar depois também, toma um salário aí, e não sou contra quem estuda e está lá em cima, eu sou... Tenho meu filho na faculdade, eu não sou contra. Só contra discriminar. Acho que desde o faxineiro até em cima tem que ser valorizado. Então deve ficar que a Dilma faz, dá lá em cima o salário, embaixo vai desfazendo no outro. Acho que o salário tem que ser igual para todos. Se estudou, merece também, lógico, sem dúvida. Então tem que ver outro meio, porque daí você vai valorizar uma parte de baixo, ela está lá embaixo já, né? Entendi. E qual a avaliação que você faz, tirando a questão de partido agora, a questão da avaliação do governo, né? Votorantim nesses últimos anos.
Como que ela vem sendo administrada, na sua opinião? A gente tem opinião, quem vai julgar mesmo é as urnas, né? As urnas. As urnas vai falar a voz alta, né? Mas a gente quer saber a sua. Então a gente vê, eu achei que ele deixou muito, eu demorei para trabalhar, eu achei que tem que ser coisa mais adiantada. Você acha que demorou para começar? Não sei se vai conseguir conquistar o povo de novo, sempre na última hora, não sei, vamos ver essa agora, né? Porque... Você acha que ele começou a trabalhar e mostrar serviço nos últimos... Uns 6 meses para cá começou. 6 meses? Eu achei, nem fazendo coisa, nem parado, mas deu uma enxada. Foi agora uns 6 meses fazendo uma enxada. Então eu achei que teria que ver mais a visão da cidade, a limpeza da cidade, né? Parte de médico, por saúde, que não sei se vai ser falado isso aí. Então a saúde é um lugar precário, de ver. Envolve saúde, envolve também, se falou de assunto de carro, deficiente, a saúde tem que ser mais cuidado. Esse dia tem funcionário da Soco lá, mandei ele para a saúde para fazer, marcar consulta. Foi lá, foi dia 10, só dia 29. Foi dia 10 e a volta era dia 29. E depois você marca aqui, depois tem 24 horas da manhã para marcar para fazer o exame de sangue. Sim? 4 horas da manhã. Um sonou para não solidariedade, né? E assim é filho para a saúde, tudo assim. 4 horas da manhã ele está lá. Então, acho que tem que dar uma melhorada. Até eu digo que o prefeito falou, foi o prefeito, viu? Mas dá a melhor saúde, só que você faz, pega a 50 caras com o centro da prefeitura, que não tem muito, está meio mais disponível, fala um projeto dele, muda, pega um enfermeiro padrão, coloca um posto de saúde o dia inteiro lá, você vai ganhar bem, você vai cuidar de lá, não quer problema. Entendeu? Pô, dá para mudar assim, dá para dar uma visão à saúde, porque a saúde, em geral, é a principal. Então, vocês vão falar assim no geral... Por que você acha que os governos, que não é um problema só de Votorantim, né? Não dá essa atenção que você está sugerindo para a saúde? É má vontade ou quando se está lá a coisa é diferente? Né? Porque eu acho que as pessoas têm solução, porque você acabou de dar uma solução. Né? Será que é tão fácil assim e quem está lá não enxerga? Às vezes, por saúde, não é tanta vez parte de médico, parte de equipamento, parte de uma pessoa está lá mais humano, né? Você vai vivendo lá, chega lá, faz mesmo de médico, tira pressão, R$3 só. O próprio pessoa está lá, vai vendo lá, o próprio funcionário vai vendo, vai mudando, o cara é o mais humano, sai mudando. A humanização então, eu lembrei hoje, no debate passado, lá na campanha passada, eu citei lá no debate que a especialidade não tinha cadeira de roda. Nossa, não gostaram não. E me passou 5 meses. Qual debate? Lá na eleição passada, no Cruzeiro do Sul. Falei lá e não gostaram de falar. E passou uns 6 meses, sabe, no jornal, tem lá em casa, a Folha, o centro de especialidade não tem cadeira de roda. O centro de especialidade não tinha cadeira de roda. Você falou isso lá no debate e depois saiu no jornal. Saiu no jornal da Folha por um dia. Quando a Folha, deve ter a Folha privada lá e saiu. Então eu não falei coisa errada. É que a gente vê esse lado aí, foi calejado, se eu fosse a parte, quando eu vim para o Sorocaba, eu ia no MPS, lá na fila, a mulher eu ia. Então ele sofreu muito essa parte, né? Então ele vê hoje, eu tenho minha mãe lá com 84 anos, mãe de 19 filhos. Mora com você? Mora do lado lá. Mora do lado. Então a gente vê a dificuldade, não é o único paga o governo para ela, se não tiver o governo médio é difícil. Então é difícil, solidariedade é difícil. Você acha que se você for prefeito um dia da cidade de Votorantim, você vai se dedicar à saúde, você acha que você vai pelo menos resolver parte da questão da saúde? Olha, eu no plano do governo meu passado, você viu, falar, mas a vida não dá certo, mas a gente tem vontade. Eu tive proposto um PA a Rio Acima e outro para o Serrano, que agora estava reformando o PA aqui. Eu achava que o centro também, estacionamento de carro, não tem espaço mais, né? Então eu tinha que ir lá, fazer um PA lá, Banda Rio Acima, lá um grande, onde está aí, desafogar o centro aqui. Porque o centro, sabe, hoje é difícil. Você vem de carro na avenida, fui encostar o carro perto do bar do Bé para ir mortar na avenida. Então essa parte tem que olhar. Então a gente vê que aqui o PA está reformando, não sei quanto vai mas o PA, quando estão no poder? 12 anos estão no poder. 12 anos. Inclusive, Silvano, nós temos uma pergunta aqui do Marcelo Bancaleiro. Um abraço para o Marcelo. Ele é do PT também, né? Marcelo é do PT. Mas a pergunta dele não é nem questão eleitoreira, tá? Ele diz que o debate dos fatos é o melhor programa da TV Votorantim, a opinião dele, que
todos os programas são muito bons, mas a população precisa de um programa como o Debate dos Fatos para debater e conhecer os assuntos da nossa cidade. Nos parabeniza, manda boa noite para o senhor e questiona como o senhor vê a cidade de Votorantim hoje em relação ao contexto de 12 anos atrás. Você está perguntando esses governos, o senhor falou que eles se administram há 12 anos, a pergunta do Marcelo é justamente essa. Como que o senhor vê esses 12 anos? A evolução da cidade evoluiu rápida. Você lembra na região, começou com a Carrefour ali, quando saiu o Ponteão, evoluiu rápido. Então ele vê assim, sai muito jornal, condomínio, empresa, assim. É normal de crescer. A família veio aqui, porque o seu carro... Mas você acha que isso tudo não é uma ação política? Eu acho não, sem dúvida, sem dúvida. O Alphaville para vir, o Pontilhão para fazer, não tem que ter o envolvimento político? As coisas evoluíram rápido. Só um exemplo, um lote há 10 anos atrás custava, hoje custa 200. Evolui. Então a gente vê, cada um ataca num lado, né? Então... Minha região, quando o prefeito Cassola abriu o resto da avenida, outro abriu, cada um faz uma parte. Eu acho que, não estou falando que ele foi mal prefeito, eu achei que ele falei que deixou um pouco mais atrasado, deixou um pouco de uma hora. Né? Isso quem? Piveta? Deixou um pouco, podia ser meu mandato, até que não ganhei a eleição, eu vi no cartório eleitoral, falei pro Piveta, lá no cartório, se você ouvindo, ele fala que é verdade. Mas uma coisa eu falo para você, você ganhou o prefeito, sabe o que você faz? Primeiro você faz as avenidas grandes, faz calçada grande para a turma, para o pedestre passar, coisa simples. Você começa a pôr aqui pedreiro, desde já, vai, que nem Sorocaba faz, para você o mesmo trabalho, põe a limpeza, cidade bonita. Deus deve, eu não devo achar. Então eu vejo assim, cada um tem um lado. Então eu acho que ele está um bom governo, quem mais guarda é o povo, né? Então hoje vem muito verbo do governo estadual, federal. Se não fosse a verba, como é que fazia? A evolução de economia vem perto de mim, o que mais sai perto de mim lá. O cara vem estar, a feitura prova. Dinheiro de quem? Economia, feitura prova lá. Estava lá. E a gente lá alguns dias lá. Eu estou trabalhando trafego todo dia ali. Você pega ali do posto até lá, vai for, não passa carro mais. Tá a fila de aba para ali. O que ela tem que fazer? Então estava vendo economia, viu esse shopping lá vindo também. Só que assim, eu não sei o que vai fazer mesmo. Então falta reestruturar a questão de tráfego sem dúvida. urbano. Você pega aí, quando ele veio, mas e a água está onde? Certo. Então tem coisa então não basta o desenvolvimento, não, tem que saber acompanhar. Sem dúvida. Na saúde, ficou para trás. Você pega 12 anos e o PA assim, não foi reformulado, não foi inventado. Eu não sou contra reformar aí, mas achava que tem que fazer outro, desafogar aqui. Então, eu também sou assim, eu torço que faça um bom governo, que é igual o povo. A gente tem as ideias da gente, cada um tem uma ideia. Se você entrar para o prefeito da cidade, a ideia é outra, né? Sim. E a gente tem uma ideia mais básica, assim, e depois que pega outra avenida dentro do mar, você vê aqui. Eu acho que hoje tem o prefeito que entrar próximo, tem que bolar marginal lá, tem que se virar. Você não dá mais. Marginal, sei lá, passeado, Você acha que toda essa evolução é uma coisa que é natural? Natural. E o desenvolvimento, sem dúvida, se você não correr atrás dele, você fica para trás. Fica para trás, não ficou, sai. Ficou para trás, 12 anos não foi investido, é a realidade. Eu não acredito falar, eu estou criticando, a minha opinião. O SAI não foi estruturado, aí tem acompanhado a evolução dos 12 anos de ficar aí. Tem feito editora para cá, para lá. Então, acho que daí quando se acordar, já foi. Está aí o condomínio só aumentando cada vez mais. Assim, o hotel também do lado aí, sim, vai vir. Então, uma coisa. Então, nesses 12 anos, a cidade evoluiu. Sem dúvida. Então, era isso que o Marcelo queria, sem dúvida. queria saber, né? Vamos dar prosseguimento, então, Vamos Luciano? sim. Vamos falar da Câmara, Wellington. Como na semana passada nós não tivemos o programa, então eu peguei aqui os projetos que foram noticiados pela imprensa da semana passada e desta semana, ou seja, aqueles que foram mais relevantes do ponto de vista da imprensa da nossa região. Lembrando que todos os requerimentos e projetos têm o seu valor e todos eles estão disponíveis no blog Notícias Votorantim para quem quiser consultar o trabalho dos legisladores. Então, na semana passada, teve a sessão extraordinária na quarta-feira. E nessa sessão foi aprovado o reajuste dos funcionários públicos, como você está vendo aí na manchete do jornal Folha de Votorantim, que também foi noticiado pelo jornal Cruzeiro do Sul.
Aí ainda é a Folha de Votorantim, aí o jornal Ipanema também noticiou. Aí também a Folha de Votorantim. Vamos assistir a matéria realizada pela Maiara Cruz, falando sobre o que aconteceu nesta sessão. Nesta quarta-feira, a Câmara Municipal aprovou as leis 026, 027 e 028, que prevê um reajuste salarial de 8% aos servidores públicos. O reajuste será dividido em 2 etapas. Primeiro de 5% já no próximo pagamento e 3% em outubro. A mudança alcança o benefício de vale alimentação, também reajustado em 8%. 5% neste pagamento e 3% somente em novembro. No entanto, os reajustes não pararam por aí. A Lei 029, que foi conhecida de última hora pelos vereadores, prevê a alteração do auxílio combustível de R$ 500 para R$ 200. No entanto, a diferença de R$ 300 é somada ao salário dos diretores de escola, coordenadores e supervisores, que também receberão um reajuste salarial e o auxílio. Todos os vereadores concordaram com o reajuste dos servidores. No entanto, a oposição se absteve do direito de voto, pois não apoiaram a exclusão dos professores e demais profissionais da educação no plano de reajuste salarial. Quando foi decidido a dar R$ 500 para que os diretores pudessem estar se utilizando para combustível, foi também porque os salários dos diretores naquela época estavam defasados. Professores que estavam ganhando 2 vezes, 2 períodos, estavam ganhando mais do que o diretor. Então, essa foi a forma de um pequeno reajuste que foi pensado na época, que foi possível fazer na época, pois estava fora do período de reajuste salarial. Que juntamente com esse projeto tem um artigo que diz que agora os diretores, os coordenadores e os supervisores, eles vão receber um vale combustível no valor de R$ 200. Na verdade, esse vale combustível já existia antes para as diretoras e ele era no valor de R$ 500. Hoje ele se reduziu para 200, porém ele se estendeu para alguns outros cargos também. Na época, eu fui contrária ao projeto do Vale Combustível, porque eu entendo que a função de ficar levando material até a escola é função da Secretaria de Educação, dentre as outras exposições e motivos que estavam ali também. Eu acho que a diretora e a coordenadora elas têm que permanecer a maior parte possível dentro das escolas. E o fato de você atribuir essa responsabilidade aos diretores e coordenadores, você vai acabar por retirando mais ainda o diretor e o coordenador das escolas. Então, eu acho que isso é um processo inverso. Então, eu sou favorável, sim, que haja uma valorização. Eu sou favorável ao aumento das diretoras, das coordenadoras, do supervisor escolar. Tanto que, na época até que foi votado o Vale Combustível, eu disse que eu ficaria contente se esse valor fosse incorporado no salário. Embora nós também achamos que deveria vir um projeto de lei beneficiando os professores, também os auxiliares de serviços infantis, que também estão precisando. Atualmente, Votorantim conta com 46 diretores de escola, 6 supervisores, 29 coordenadores pedagógicos e 3 de oficina pedagógica. Os supervisores da rede municipal passarão a ganhar R$ 3.787,73, o mais alto entre os 4 cargos que receberão reajuste. A vereadora e professora Marilene Nilman defendeu a proposta de reajuste aos diretores, supervisores e coordenadores, além do auxílio combustível que, segundo ela, financeiramente compensa em comparação à utilização de veículos da Secretaria de Educação. O processamento dos trabalhos da educação se faz com a responsabilidade da diretora de escola. Então, o diretor de escola que tem a responsabilidade de levar e trazer papéis, tanto em todos os setores, né, de atividades relacionadas à educação, como fazer alguns serviços como pequenas compras que eles precisam muitas vezes fazer. Essa vantagem que o diretor recebe deve ser dada a ele, porque o professor chega na escola e vai dar aula. Os funcionários vão fazer o seu trabalho devido. Não é da responsabilidade de qualquer outro funcionário fazer esses trabalhos extra-escola. Na semana passada, eu entrei em contato com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Votorantim
para tirar algumas dúvidas em relação a esse vale combustível que é dado aí para os dirigentes dessas escolas. Desde 2010 já existe esta lei, mas como agora veio à tona novamente, gerou-se algumas dúvidas. A primeira era, para ser diretora de escola, para passar no concurso, obrigatoriamente a pessoa tem que ter carteira de motorista? Para ser diretora de escola, obrigatoriamente a diretora tem que ter veículo? Todas as diretoras, mesmo as que não dirigem e as que não possuem condução, recebem esse vale transporte, esse vale combustível? Essas foram as dúvidas e, segundo o assessor de imprensa, André, ele me informou que não, que existem regras e que esse vale combustível só é oferecido às diretoras que dirigem e que possuem veículos e que elas assinam o termo de compromisso de que elas têm veículo, que elas dirigem, que elas utilizam este valor para utilizar com combustível de despesas para a escola. Porque a partir do momento que você coloca como lei que ela ganha vale combustível, ficaria-se essa dúvida, certo, Wellington? É isso mesmo. Então a gente achou melhor já esclarecer isso, não é obrigatório saber dirigir para ser diretora de escola. Saber dirigir um carro, né? Uhum. Tem que saber dirigir a escola, né? É isso mesmo. Silvano, você acompanhou esse vale combustível, né? E qual a sua opinião? As diretoras precisam desse vale, desses R$500 a mais? 500? 200, né? 200. Agora abaixou para 200, mas aumentou o salário. Não, é um negócio meio complexo para ele ver assim. Então, se ele tem um direito disso aí e está em trabalho, e se ele bate o carro, quem paga? Então, é o responsável, né? Eu acho que é, né? Porque já que está em serviço, que sai da escola, vem para o ensino, vai para o seu carro, está em serviço, o carro dele, carro deles, né? Uhum. Então, é um negócio meio complicado, eu acho que é complicado, porque se ele tem direito e está em serviço, se ele bater o carro, você é o responsável, tem que sair do carro dele, porque está em serviço. Então, é um negócio que a gente não é contra o diretor, quem estudou merece o seu ganho, né? E a gente tem um filho da mesma faculdade, nem tem que é difícil chegar lá, porque o diretor tem vários pontos chegando, assim, muito trabalho, eu vejo, assim, é um negócio completo. O prefeito tem que analisar, mas fica no ar menor, né? Não ajuda e se ela não fica lá, não faz, não precisa nem sair, e quem vai acompanhar esses